Já lá no finalzinho do Antigo Testamento, perto de Malaquias, vamos ler o que o profeta Zacarias declarou naquela época, antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro de Zacarias, nós vamos ler o capítulo 14, igreja. Zacarias 14. Vou esperar você abrir, vamos ler todos juntos. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor Jesus, porque nós não somos nada diante do nosso Deus. Nós somos apenas pó e cinza. Nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Quem já abriu, dá glória a Deus. Então feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração ao Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu te apresento a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo do menor ao maior. Nós temos a certeza que não vamos sair daqui da mesma maneira que chegamos neste lugar. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um alvo para todas as coisas. Abençoa as nossas vidas, abre a nossa mente, coração e entendimento para aprender mais da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, me usa conforme a tua vontade, que não venha ser eu, mas sim o teu Espírito a falar, Deus, com a tua igreja, na autoridade do nome de Jesus. A igreja que crê, diga assim seja. Aplauda o Senhor mais uma vez, bem forte, porque Ele merece. Louvado seja Deus. Vamos ler Zacarias capítulo 14, nós vamos ler no versículo 8. Zacarias capítulo 14, versículo 8. Acompanhe na sua Bíblia. Amém? Vamos lá. Diz o seguinte: naquele dia também sucederá. Todos já abriram, da glória a Deus? Se não, vou esperar. Zacarias 14, 8 diz assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Vamos ler mais uma vez? Versículo 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Esse é o Rei Jesus. A Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Zacarias estava profetizando aqui no reino carnal. Ele estava dizendo que realmente haveria águas vivas que correria do lado oriental, do lado ocidental. E no versículo 9 vai dizer o seguinte: o Senhor será rei. Quem é o nosso rei, igreja? Jesus. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. Quem é povo de Deus aqui? Dá glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos um só corpo com o Senhor Jesus, porque Jesus, Ele é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo. E continuando diz: e um só será o seu nome. Mas por que a irmã começou a ler nesse versículo de Zacarias? Porque aqui vai falar da água viva, a água que mata a sede verdadeiramente do homem, amém? Não é uma água normal, não é uma água comum, é uma água sobrenatural que só Jesus pode dar. Você está entendendo, da glória a Deus? Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu já sei, irmã, já sei do que vai se tratar.
vai falar sobre a mulher samaritana. Todos nós já conhecemos essa palavra, mas nós vamos ler mais uma vez Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou esperar você abrir. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Zacarias, nós acabamos de ler que Zacarias profetizou sobre as águas vivas. Ou melhor, a água viva, que iria correr no meio de Jerusalém. Amém? Jerusalém representa o templo do Senhor e nós somos a Israel do Senhor. Amém? Todos já abriram da glória a Deus? Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu acho muito interessante esse versículo. Olha para mim, igreja, porque o Espírito Santo ele vai declarar nitidamente, dizendo o seguinte: e era-lhes necessário passar por Samaria. Nós já aprendemos que os judeus, eles não entravam na cidade de Samaria. Eles rodeavam a cidade de Samaria para poder chegar a Jerusalém ou em qualquer outro canto que eles queriam ir, mas eles não entravam em Samaria. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sentiu que deveria passar entre Samaria. Vamos ler mais uma vez aqui no versículo 4. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. No 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Ela veio tirar o quê, igreja? Água. Ela veio tirar água. Diz-lhe Jesus: dá-me de beber. Mas o versículo 8 diz: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Naquela época, os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus ele veio para fazer a diferença. Enquanto os judeus não entravam nas aldeias dos samaritanos, Jesus achou que era necessário: eu vou entrar na aldeia dos samaritanos, porque eu tenho algo a fazer naquele lugar. Quem crê que Jesus vai realizar algo aqui nessa noite da glória a Deus? Eu nem sei qual é a tua necessidade. Eu nem sei como foi que você chegou aqui. Se você chegou triste, desanimado, decepcionado com alguma coisa, mas Jesus ele vai fazer alguma coisa neste lugar, amém? Jesus ele achou, eu tenho a necessidade de passar por aquele lugar. Jesus fez isso comigo e fez com você. Dá para imaginar o lugar onde você estaria nesse exato momento se você não estivesse na presença do Senhor? Você pode imaginar aí por um minutinho, por alguns segundos, aonde você estaria agora se você não estivesse na presença do Senhor? Se você não tivesse tido um encontro com Jesus, onde é que você estaria agora? Não precisa responder só para você mesmo. Mas Jesus ele sentiu a necessidade de ir aonde nós estávamos, porque nós éramos perdidos, nós éramos como os samaritanos que não tinham a presença de Jesus. Porque Jesus ele veio para os judeus, ele não veio para nenhum de nós. Por isso que o mundo tem um ditado que diz, né, que entrou de gaiato no navio, assim éramos nós, né? Desculpa a expressão, pastor, mas o Senhor me perdoa, né, por ter dito isso. Mas é isso que ele diz. Nós não merecíamos, igreja. Nenhum de nós merecíamos a presença de Deus, amém? Nenhum de nós. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os de Israel, mas os de Israel o rejeitou. Rejeitou Jesus. Então Jesus ele foi para os samaritanos. Jesus
cego, Bartimeu. E aí Jesus começou a ir e foi de encontro a pessoas que estavam perdidas, a pessoas que estavam necessitando de uma água que somente Ele poderia dar. Amém? Você já bebeu dessa água da glória a Deus? Essa água é Jesus. Representa o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus. É Ele que sacia a nossa sede. Quando nós estamos com sede, sede de quem? Da palavra, sede da oração. Quando nós estamos com sede da presença de Deus, o Espírito Santo vem e sacia a nossa sede. Você crê assim, da glória a Deus? Glória a Deus. E então continuando diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas o versículo 10 diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Foi a mesma coisa que Zacarias falou profetizando. Amém, igreja? Água viva. No versículo 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? 12, és porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? 13, afirmou-lhe Jesus: que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Olha só o que foi que Jesus falou para aquela mulher. Ela não conhecia Jesus. Ela não sabia quem era Jesus, mas Jesus conhecia aquela mulher. Amém? Porque em Jesus habitava um Espírito excelente, o Espírito Santo de Deus. Nós nem conhecíamos Jesus, nem sabíamos quem era Jesus, mas Ele já nos conhecia, porque a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe Jesus nos escolheu, Ele nos chamou. Quando Ele olhou para o ventre da nossa mãe, Ele disse: tu és meu, eu vou te constituir profeta às nações. Essa samaritana não sabia que era Jesus, não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia a necessidade daquela mulher. Amém? Quando Jesus fez essa pergunta: vai, chama o teu marido, ela disse: eu não tenho. E Jesus disse: tu dissestes isso com verdade, porque tu já tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. Mas vamos continuando no versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode-me crer que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem é adorador, Senhor da glória a Deus? Foi por isso que nós nascemos, igreja, para adorarmos ao Deus vivo, para exaltar aquele que vive e que reina eternamente. Amém? Jesus disse: vós adorais neste monte. Nós adoramos em Jerusalém, mas vai chegar um dia em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Amém? Porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus estava se referindo a mim e a você, igreja. Amém? Porque senão nós teríamos que pegar não, né? Nós teríamos, porque não tem como pegar um avião, mas nós teríamos que ir até o aeroporto, entrar no avião, partir para Israel para poder adorar o Senhor em Israel. Meu Deus, seria impossível, né? Seria impossível, se bem, né, que aqueles que já visitaram Israel, né, já tiveram um privilégio grande.
Foi isso que Jesus quis dizer. Imagine, se Jesus não tivesse dito isso, como é que nós íamos adorar o Senhor Israel? Nós moramos aqui no Brasil, Israel é tão longe, mas Jesus disse, vai chegar uma hora, que nem nesse monte, e nem Jerusalém vós adorareis, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está aqui no nosso meio, igreja. Você pode adorar Ele, amém? Você pode exaltar o nome dEle, nem precisa. Agora, se você tiver condição de ir até Israel, oh, que maravilha, né? Mas nem precisa pegar um avião e ir para Israel, adorar o Senhor em Jerusalém. Não, você pode adorar Ele aqui mesmo, neste lugar onde você está, amém? Jesus disse, para que você possa entender. Você entendeu da glória a Deus? Se não entendeu, eu vou explicar de novo, amém? Vamos ler só essa parte para você entender. No versículo 23, diz o seguinte, ou 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores, amém? No 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus está falando contigo, igreja, nesse exato momento ele está aqui, amém? A samaritana disse o seguinte, Senhor, eu sei, vai chegar a hora em que o Messias virá, amém? Mas Jesus falou, mulher, eu sou, eu que falo contigo, amém? No versículo 26 ou 27, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade, vieram ter com ele. Amém? Ela foi evangelizar o seu povo. A samaritana foi lá e disse, olha, vem, vamos ver um homem, ele falou tudo o que eu tenho feito, ele tem conversado comigo, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Vamos no versículo 39, que diz o seguinte, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Você crê em Jesus, a glória a Deus? Tem que crer. O meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós vamos entrar nas portas da Nova Jerusalém, amém? Da cidade amada, a cidade, a Nova Jerusalém, que Jesus está preparando para cada um de nós. É pela fé. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Quem crê na palavra do Senhor, da glória a Deus? 42. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o que, igreja? Ele é verdadeiramente o que? O Salvador do mundo. Jesus é o único Salvador do mundo, amém? Não há outro mediador entre Deus e o homem, apenas Jesus. Não adianta clamar por Maria, Pedro, Paulo, João, Tiago, Bartolomeu, não. Porque todos estes dormem para o dia da ressurreição dos mortos, amém? O único que nós devemos clamar é Jesus, porque Ele morreu, a Bíblia diz que Ele morreu, mas Ele ressuscitou no 3º dia, só Ele intercede por mim e por você, só Ele advoga por mim e por você. Isso foi o que os samaritanos disseram. Não é só pelo testemunho da samaritana que nós cremos, mas é porque nós temos ouvido, nós temos visto que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, amém? Jesus, ele é a fonte da água viva, é uma água
sacia a nossa sede. É só Jesus e mais ninguém. Vamos lá para o capítulo 6, igreja. Capítulo 6, versículo 22. Ou melhor, versículo 29. Jesus, ele é a água que sacia a sede, e ele é o pão que sacia a nossa fome espiritual. Ele sacia a nossa sede e ele sacia a nossa fome. Vamos lá. 29. Respondeu-lhe Jesus. Posso ler a glória de Deus? Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus. A obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha só o que foi que Jesus falou para os judeus. Primeiro a samaritana disse assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui a esse poço e tirar a água. E aqui os judeus disseram: Senhor, dá-nos desse pão, Senhor. No versículo 34, então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus disse que ele era o pão vivo que tinha vindo ao mundo. No 36, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Mas no 37, essa promessa é para mim e para você, igreja. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amém? Jesus disse que aquele que viesse a ele, de modo algum, ele iria lançar fora. Porque quando nós temos um encontro, ou nós que já tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Jesus disse: tu és meu, e de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Amém? Porque agora tu é herdeiro de Deus e co-herdeiro comigo. Esse é Jesus. Você crê assim da glória a Deus? Glória a Deus. No 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. No 40 diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, igreja. Se nós dormirmos antes do arrebatamento da igreja, Jesus vai nos ressuscitar, amém? E nós faremos com o Senhor de eternidade a eternidade. Jesus disse: aquele que vem a mim, ele não vai ter sede, não vai ter fome. E se dormir, eu ressuscitarei no último dia, porque eu sou a vida eterna, amém? Jesus falou no 40, vamos ler mais uma vez. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E quando Jesus fala, ele não falha, porque ele é Deus poderoso. Se Jesus falou, ele vai cumprir. Se Jesus falou, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Nós acabamos de aprender, igreja. Mais uma vez, eu já sabia, irmã. Eu já sabia, já tinha lido essas passagens, já li várias vezes, mas nós aprendemos mais uma vez que Jesus, ele é a água viva. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que beber dessa água não tem sede, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Mas a oportunidade está sendo dada a nós nesses últimos dias, nesses últimos tempos, amém? Por que a irmã está dizendo isso? Nós temos que continuar tomando
bebendo deste pão. Amém? Você está entendendo? Todos os dias nós temos que beber desta água e comer deste pão. Ele é Jesus. Amém, igreja? Por que a irmã está dizendo isso? Porque vai chegar um dia em que muitos vão procurar este pão e não vai ter mais. Muitos vão procurar esta água e não vai ter mais. Por quê, irmã? Porque Jesus já tem levado a igreja. Amém? Você crê assim da glória a Deus? Glória a Deus. Quem crê que vai subir com Jesus, a glória a Deus? Glória a Deus. Tem que crer, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Amós, lá no Antigo Testamento, no profeta Amós. Vamos ver o que foi que o profeta falou acerca do pão e acerca da água. Vamos ver o que Amós falou. Depois de Joel, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós. Amós. Não tem pressa. Vamos esperarmos pelos outros, amém? Daniel, lá no Antigo Testamento, se você abrir Mateus, aí vem voltando, Malaquias, Zacarias, e vem voltando que fica bem facilzinho. São os profetas pequenos, profetas menores. Amós, profeta Amós, é só seguir a ordem. Daniel, Oséias, Joel, Amós, amém? Amém. Amém. É logo, irmão, já abri, vou ler. Amém. Vamos lá. Amós, capítulo 8, igreja. Vamos ver o que foi que o profeta falou. Amós, capítulo 8. Então, Jesus evangelizou aquela samaritana, primeiro, né, que os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus não falavam com mulher, a não ser a sua própria mulher, né? Porque dizem, né, os historiadores, que se um judeu conversasse com a mulher, se tornaria burro, misericórdia, não sei, né? Que foi burro 2 vezes, misericórdia, né? E aí eles conversavam com as suas esposas, né? Com certeza sua família, mas com outra mulher eles não conversavam, dizendo historiadores, né? Que se eles conversassem com a mulher, se tornariam burro 2 vezes. Ainda mais conversando com a samaritana, misericórdia, aí que o negócio era mais complicado, né? Mas Jesus foi lá e evangelizou aquela samaritana. Jesus foi lá, evangelizou. Ele deu a água viva, ele próprio, para aquela mulher. Nunca mais ela teve sede, eu creio assim. Eu creio que ela foi para a glória, tá? Esperando aí, né? O dia da ressurreição samaritana. Jesus falou para os judeus que era o pão vivo que tinha descido do céu. Quem comesse desse pão nunca mais ia ter fome. Mas nós temos que procurar essa água e esse pão enquanto ele está aqui. Enquanto ele está aqui, você que está nos acompanhando, né, através das redes sociais. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, olha, meu querido ou minha querida, vá rapidamente ao encontro do Senhor Jesus, porque um dia Jesus vai voltar, o Espírito Santo de Deus vai subir, e aí vão procurar, vão querer saciar a sua fome e a sua sede, e não vão encontrar. Vamos ler? Pois me prove, irmã, me prove que isso vai acontecer. Eu só acredito se eu ler na Bíblia. Pois vamos ler. Amós, capítulo 8, no versículo 11. Amós 11 diz assim: eis que vem dias. Eis que vem dias. Quem é que diz, igreja? O Senhor Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha só, o que é que nos fortalece, igreja? A palavra do Senhor. Essa daqui é a verdadeira comida e é a verdadeira bebida, amém? O
O Senhor disse, olha, vai chegar dias que eu enviarei fome, mas não é de pão. Eu vou enviar sede, mas não é de água, mas sim de ouvir as minhas palavras. A maior fonte de água viva é Jesus. E a maior fonte de água viva é o Espírito Santo de Deus, igreja. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito purificador. E naquele grande dia o Espírito Santo não estará aqui na terra, porque ele vai subir junto com a igreja. Então as pessoas vão procurar. Aonde é que está aquele irmão que pregava para mim? Cadê aquela irmãzinha que falava do amor de Jesus? Sumiu, desapareceu. Olha, se Jesus voltar agora, vai ficar só as cadeiras aqui. E nós vamos subir junto com o Espírito Santo de Deus, igreja. O Senhor está dizendo, a hora de saciar a fome e a sede espiritual é agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Vamos ler de novo. No versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então todos nós que estamos aqui, toda vez que nós tivermos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, nós temos que atender, amém? Nós temos que atender a palavra de Deus, se fortalecer com a palavra de Deus. No 12, andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não as acharão. Não vai encontrar mais. Não vai, porque a oportunidade está sendo dada a cada um de nós. É agora. É no dia de hoje. Por várias vezes o Senhor falou, se hoje ouvires as minhas palavras. O Senhor vai falar para Josué e para o povo de Israel. O Senhor usando o profeta, ou o Senhor usando Josué, dizendo, olha, santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor estava se referindo à sua palavra, de ouvir a sua palavra, de comer desse pão vivo, de tomar dessa água viva, porque vai chegar um dia em que as pessoas vão procurar, mas não vão encontrar. Vão sair procurando de país em país, de cidade em cidade, de bairro em bairro, mas não vão encontrar. Você está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. No versículo 13 diz o seguinte, naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Eles vão desmaiar de sede. Porque essa palavra, essa sede, não é a sede da água que sacia o nosso corpo físico, o nosso físico. Se é o corpo é físico, irmã. Que informação é essa? Claro. Não é essa água que sacia assim, o nosso corpo, o nosso físico. É a água que sacia o nosso espírito, igreja. É a água que sacia a nossa alma, igreja. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Vão procurar de mar a mar, vão para o norte, vão para o oriente, vão para outros cantos, mas não vão encontrar. Vamos ler. Versículo 13. Vamos ler o 11, o 12, o 13, o 14. Que diz o seguinte. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Por quê, irmã? Os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem, olha só, o ídolo de Samaria. Por isso que Jesus foi lá, amém? Jesus foi lá para poder reverter a situação daqueles samaritanos que eram idólatras. Eu tenho certeza que aquele povo foi salvo pelo Senhor Jesus. Você crê assim? Dá glória a Deus? Os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem, como é certo viver o teu Deus com D minúsculo, ó Dan, e como é certo viver o culto de Beceba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais, amém? Mas aqui não está se referindo apenas aos ídolos de Samaria e de Beceba, amém? Eu não preciso entrar mais em detalhes, né? Porque eu creio que já dá para entender bem direitinho, né?
Mas o Senhor disse, olha, me procure, venha até mim. Jesus disse que aquele que tem sede, venha a mim. Aquele que tem fome, venha até a mim. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse que aquele que tomasse a água viva, aquele que comesse do pão, aquele que cresce nas palavras dele, ele iria ressuscitar no último dia, amém? Abra lá em Apocalipse, para nós finalizarmos aqui. Vamos ler sobre o último convite do Espírito Santo. É o último, irmão, o último que está registrado aqui na palavra, né? Mas todo dia é dia de nós buscarmos a Deus. Vamos lá. Apocalipse 22, já lá no último capítulo. Apocalipse 22. Vamos ler. Só Jesus, ele é água viva. Só Jesus tem poder para ressuscitar naquele último dia. Somente Jesus. Só Ele pode saciar a fome do homem. Talvez muitas pessoas já buscaram refúgio em vários caminhos e não encontrou nenhuma solução. Sabe por quê? Porque a solução é só Jesus. Ninguém mais. Só Ele. Vamos ler Apocalipse 22, versículo 16. Diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem já recebeu essa água da glória a Deus? Jesus disse, não precisa pagar nada, é de graça. Quem tem sede, vem a mim, e eu darei de graça a água da vida. Esse é Jesus. Vamos ler todos juntos o último versículo, amém? E depois que nós terminarmos de ler, nós vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque Ele merece, amém? Eu vou contar de 1 até 3, nós vamos ler, e depois você vai aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Vamos lá. É o versículo 17. 1, 2, 3. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Nós sabemos que você é o pastor. Quando a gente se mostra também. Vem. Ô, glória, vai por glória. Não vou pegar de novo, não. Eu quero contar que eu vou falar. Vem. Rapaz, essa palavra de amor, puxa vida. Sabia que nesses dias de pandemia de Satanás, nós tínhamos sede da palavra? Foi minúsculo, muito minúsculo tempo do que a Amós fala aqui. Amós, deixa eu só aqui calcular bem rápido. 600 e poucos anos antes da vinda de Cristo. 400 Deus ficou calado. Amós está em 212, 210, mais ou menos, 600 e alguma coisa antes da palavra. E ele disse aqui, e nesses dias de 94 dias nós sentimos isso aqui. Eu senti isso aqui. Eu vou ler, não tem como não ler. É o 11. Eis que vem dias, foram dias, 94 dias, foi muito pouco para revelar essa palavra, mas aconteceu. Atrás de uma igreja não tinha igreja aberta, templo aberto. E quem abriu na desobediência. Porque se a obediência da autoridade não era para abrir. Abriu na desobediência. A ficar gravado. Todos que abriram
Antes dos 94 dias, abriram na desobediência às autoridades. Não tem moral para pregar Romanos 13, que diz: toda autoridade é constituída por Deus, e quem desobedece à autoridade não desobedece a ela, desobedece a Deus. Foi a Deus que desobedeceram, aí adorando o Deus da desobediência. Que Deus é esse? Não é o meu. Aprendam isso. Abriram na desobediência. Aí vem me dar uma de santo. Aí vem querer criticar que obedece. Eu sabia que eu tinha essa oportunidade. Ó, eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome. Muita gente passou fome. Olha aqui. Sobre a terra. Ele não falou sobre o Brasil, sobre o Ceará, sobre toda a terra. E sede, não de comida só, não de bebida, mas sede de quê? Da minha palavra. Irmão, tem gente brincando com Deus. Não estou falando de vocês não. Gente, no meu nível de autoridade, brincando com Deus. Achando que Deus é brinquedo. Diga assim: ninguém ouça a brincar com Deus. Subestimar a sua autoridade. Não. Diga não. Subestime a autoridade de Deus. Estou de pé. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vem aqui, meu filho, para tocar aqui. Em espírito e em verdade. 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 Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, visita cada coração nessa noite. Cada coração nessa noite. Mata a sede da tua palavra. Mata a fome da tua palavra. Mata a sede do teu Espírito em nós, Senhor. Nos sacia. Sacia, Deus, a nossa sede. Em espírito e em verdade. Eu quero que você abra sua boca e adore Ele. Você quer matar a sua sede e a sua fome? Adore Ele. Enche o pulmão de ar e adora Ele. Em espírito, em verdade. Confessa. Te adoramos. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vai, entrega, entrega. Rei dos Reis
pois nós não sabemos o que é melhor para nós. Quem é que intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, visita esse coração triste, visita esse coração amargurado, Deus. Esse coração que tem sede de justiça, que tem fome da palavra, Senhor. Eita Deus, Espírito Santo, olhe por mim. Eu quero que você abra sua boca e adore. O cântico, o louvor é uma adoração e é uma oração. Quando você louva de coração, você está orando a Deus pelo intermédio da melodia e sobe como borbulhas de ouro ao trono de Deus. Aleluia. O Senhor se alegra, Ele está no meio desses cânticos. Se Ele é que é em espírito e em verdade. Oh glória, Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem descer por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Oh Espírito Santo, visita nossos corações. Oh Espírito Santo de Deus, visita o meu. Espírito Santo, diga assim: Espírito Santo, eu preciso da Tua palavra. Se eu preciso, se eu necessito da Tua presença, eu necessito 24 horas da Tua presença. Aplauda o Senhor. Eu tive, antes de você louvar o Senhor com o seu dízimo, eu tive a oportunidade de conversar, conviver, nós, né? Sabem, né? Com a Isla, a cantora. E ela está passando por problemas muito sérios. E meia-noite nós vamos orar pela vida dela. Eu disse, eu vou orar pela vida dela. Ela teve uma decepção. Depois você pesquisa na internet, ela teve uma decepção muito grande. Dois choques. Primeiro, o filho vai para a glória, né? Mateus vai para o filho, Mateus dela vai para a glória. Depois o outro assume que é gay, se veste de mulher e faz um show. Imaginou o que é isso para uma mãe que nasceu na fé e os filhos também nasceram na fé? Eu não estou falando que alguém pode errar. Estou falando tão declaradamente para decepcionar uma. Eu conheço ela de perto dela. No evento nós ficamos com ela, não foi? Fui pegar ela no aeroporto, 9 horas da manhã. Eu convivi o dia todo com ela até meia-noite. E no outro dia, até meio-dia, fomos lá na casa da mansão que ela ficou, no evento que nós fizemos. E ela é uma pessoa maravilhosa. Um pouco, tem os defeitos dela, mas não vou falar disso aqui não. Falar da atitude, né? Pessoa muito bacana. Mas cearense também. É só
o Espírito Santo para consolar o coração dela. Eu imagino que ela pode estar passando agora. É muito triste. Ação na fé. Final, nós vamos orar por ela. Vamos louvar o nosso Deus, nosso guia, nossa oferta. Vamos orar pela vida dela. Pedir para que o Espírito Santo de Deus visite ela, aquela vida.